Você já ouviu falar do rei mais pervertido da história? Um monarca obcecado, marcado por um órgão genital bizarro, casamentos trágicos e uma paranoia que mergulhou toda a Espanha no caos. Essa não é apenas a história de um governante, mas de um homem cuja vida íntima se transformou em desastre nacional. Hoje você vai conhecer os segredos mais sombrios de Fernando VII e detalhes tão absurdos que foram escondidos nos arquivos do Vaticano por séculos. Prepare-se, porque essa história não é para os fracos. Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí de qual cidade ou país você está assistindo. Eu quero saber até onde essa história macabra vai chegar. Para entender Fernando VII, é preciso começar pela sua origem. Ele não nasceu amaldiçoado por bruxaria ou castigo divino, mas sim pelo veneno transmitido ao longo de séculos de casamentos consanguíneos entre as famílias reais da Espanha. Os Habsburgo e os Bourbons passaram gerações unindo primos com primos, tios com sobrinhas, construindo um pesadelo genético que resultava em instabilidade mental e deformidades físicas. Fernando surgiu desse sangue contaminado como a própria personificação da decadência real. Ele veio ao mundo em 14 de outubro de 1784, no Palácio de El Escorial. Filho dos primos de primeiro grau, Carlos IV e Maria Luísa de Parma, já nasceu condenado. A loteria genética estava viciada desde o início, e Fernando pagaria o preço da forma mais íntima e humilhante possível. Na infância e adolescência ficou claro que a natureza lhe pregara uma crueldade inusitada. Seu órgão genital começou a se desenvolver de maneira anormal, desafiando qualquer explicação médica. Ainda adolescente, os médicos da corte já comentavam em segredo sobre a anomalia real e um membro gigantesco, deformado, com proporções que pareciam irreais. Registros clínicos, guardados por séculos nos arquivos secretos do Vaticano, descrevem em detalhes perturbadores a condição do príncipe. Um dos médicos escreveu: Sua Alteza sofre de um membro de dimensões extraordinárias e formato tão peculiar que relações íntimas podem se tornar praticamente impossíveis. Outro foi mais direto: o órgão do príncipe se assemelha a um taco de bilhar, estreito como cera em sua base, grosso como um punho em sua extremidade e comprido o bastante para ser usado como bengala. O impacto psicológico em Fernando foi devastador. Naquela época, os padrões de beleza masculina ainda eram influenciados pela visão clássica grega, que valorizava corpos proporcionais e membros discretos, considerados mais nobres. O que hoje poderia ser motivo de inveja para alguns homens, para Fernando foi um fardo de vergonha, um estigma que o marcava como aberração. Sua infância só reforçou esse ambiente tóxico. Seu pai, Carlos IV, era um rei fraco, mais interessado em caçadas do que em governar. Sua mãe, Maria Luísa, vivia publicamente um caso amoroso com Manuel de Godoy, o verdadeiro governante da Espanha na prática. O jovem príncipe cresceu assistindo à humilhação diária do pai e absorvendo lições distorcidas sobre poder, traição e desconfiança. Mas foi a anomalia física que realmente moldou sua personalidade. A corte inteira murmurava sobre a condição do príncipe. Criados riam às escondidas, nobres soltavam insinuações disfarçadas e até diplomatas estrangeiros enviavam relatórios zombando da vergonha espanhola. Fernando aprendeu cedo que era alvo de chacota, que a parte mais íntima de seu corpo era motivo de piada. Essa humilhação gerou um rancor profundo, que mais tarde ele despejaria sobre a própria Espanha. Passou a enxergar zombaria em tudo, na reverência de seus súditos, nas palavras formais de seus professores, no sorriso ensaiado das pretendentes escolhidas para casamento. Sua paranoia não era totalmente sem fundamento, de fato, riam dele, embora nem sempre pelas razões que imaginava. Ainda assim, o efeito foi devastador. Os tutores perceberam mudanças perturbadoras. Fernando se tornou reservado, vingativo e cruel com quem o servia. Bastava um deslize para que um criado fosse expulso, ou algo pior. Ele começava a usar o peso da posição que ocupava como compensação para a impotência que sentia em relação ao próprio corpo. Um episódio registrado nas memórias de um capelão da corte mostra bem a escuridão que crescia dentro dele, e um pajem, sem querer, entrou no quarto enquanto o príncipe trocava de roupa. Fernando poderia simplesmente ter dispensado o garoto. Mas não.
Ordenou que fosse açoitado e que sua família inteira fosse expulsa de Madrid. O recado era claro, que ninguém poderia testemunhar sua vergonha e sair impune. Quando atingiu a idade de casar, os médicos já tinham plena noção da gravidade de sua condição. O doutor Francisco Flores, médico pessoal do rei, deixou anotações secretas que revelam a realidade perturbadora. O membro de Sua Majestade apresenta uma configuração absolutamente anormal. A base não passa da largura de um polegar humano, mas se expande para uma circunferência que desafia qualquer proporção natural. O tamanho ultrapassava qualquer registro conhecido na medicina, quase 25 centímetros em estado normal e ainda maior quando excitado. O mais alarmante, porém, era a curvatura anormal e a presença de tecidos extras que não tinham função biológica aparente. Para os médicos, as consequências estavam claras. Como marido e pai, Fernando enfrentaria enormes dificuldades. Relações íntimas comuns seriam impossíveis sem intervenção médica e sem equipamentos especiais. Por isso, artesãos do palácio receberam a ordem secreta de fabricar o que chamaram, em tom eufemístico, de auxílios conjugais. Almofadas e suportes feitos sob medida, que permitiriam ao príncipe consumar o ato sem causar ferimentos graves em suas futuras esposas. Mas os problemas não se limitavam ao físico. A condição teve reflexos profundos em sua mente. Fernando passou a se fixar em poções e elixires que prometiam normalizar sua anatomia ou aumentar sua fertilidade. Alquimistas da corte e médicos estrangeiros foram chamados a Madrid em segredo, cada um vendendo curas milagrosas que, inevitavelmente, fracassavam. O príncipe gastou fortunas nesses engodos. Ingeria misturas de pó de chifre de rinoceronte, pérolas trituradas e ervas raras que, segundo os charlatães, regulavam sua essência real. Algumas fórmulas prometiam reduzir o tamanho do órgão, outras, aumentar sua potência apesar da forma anormal. Nenhuma funcionou. Mas o desespero de Fernando o transformava em presa fácil para impostores e aproveitadores. Em 1802, veio o casamento. Sua noiva era a própria prima, a princesa Maria Antônia de Nápoles e Sicília. O arranjo fora decidido ainda na juventude, e a princesa chegou a Madrid alimentando ilusões românticas sobre o marido. Sabia que alguns o chamavam de eu desejado e fantasiava estar unindo-se a um príncipe de contos de fadas. A cerimônia nupcial foi grandiosa, digna da união de duas casas reais. A catedral ressoava com música, as ruas de Madrid vibravam em festa e, diante do povo, o casal parecia a imagem perfeita de uma aliança poderosa. Maria Antônia era bela, culta e sinceramente empolgada com um novo destino. Em público, Fernando conseguia parecer quase normal. Ele era cortês, atencioso e até romântico na medida certa. Mas casamentos reais acabam, e a noite de núpcias sempre chega. O primeiro indício de problema veio quando o criado pessoal de Fernando procurou as damas de companhia de Maria Antônia com um pedido incomum: seria necessário preparar o quarto real de forma especial. Trouxeram almofadas feitas sob medida, frascos de óleos, pomadas e instrumentos que pareciam mais adequados a um consultório médico do que a uma noite de amor. As damas estranharam, mas foram informadas de que tudo isso era tradição em uniões reais. Maria Antônia, ingênua e protegida como muitas princesas de sua época, não compreendeu nada. Sua formação tinha sido estritamente religiosa e línguas, música e etiqueta. Sobre o matrimônio, aprenderá apenas explicações vagas, dadas por mulheres mais velhas que também sabiam pouco. Nada poderia prepará-la para o que estava por vir. Quando Fernando entrou no quarto e se despiu, a reação da princesa foi imediata e um ataque de histeria. Uma de suas damas, que anos depois registraria o episódio, descreveu a cena e Sua Majestade começou a gritar como se tivesse visto o próprio demônio. Recuou contra a parede, apontando e repetindo o monstro. Monstro, até temermos que tivesse perdido a razão. O que ela viu era algo que jamais poderia imaginar. O membro de Fernando, comparado por testemunhas a um grande porrete com cabo fino, não impressionava apenas pelo tamanho, mas pelo formato bizarro e a curvatura irregular, os nódulos ao longo do comprimento, o aspecto quase inumano do conjunto. O que se seguiu esteve muito longe de ser uma noite romântica.
Parecia mais uma intervenção clínica. Os médicos treinados especialmente para lidar com a anomalia tiveram que entrar no quarto e orientar a jovem rainha, apavorada. As almofadas personalizadas foram posicionadas, óleos aplicados e o processo iniciado é algo muito mais próximo de uma cirurgia do que de uma relação conjugal. Registros confidenciais, preservados em cartas entre os médicos da corte, descrevem aquela noite como um espetáculo surreal de disfunção. Fernando precisava apoiar o órgão nas almofadas especiais para não se ferir durante a relação. Mesmo com todos aqueles artifícios, a experiência foi tão traumática para Maria Antônia que precisou ser dopada com láudano, que era um remédio à base de ópio, para suportar. O efeito psicológico foi devastador para ambos. Fernando, já paranoico e inseguro, se tornou ainda mais perturbado diante da repulsa evidente da esposa. Maria Antônia, por sua vez, desenvolveu o que hoje seria reconhecido como um quadro grave de trauma sexual. Aos poucos, ela passou a depender de doses cada vez maiores da droga, viciando-se nela como única forma de escapar do terror que se repetia em sua vida conjugal. As tentativas de gerar um herdeiro viraram um pesadelo ritualizado, repetido com regularidade mórbida. Fernando chamava os médicos, o quarto era preparado com os instrumentos especiais, a rainha recebia a dose exata de láudano para deixá-la submissa sem ficar inconsciente, e o ato era conduzido com frieza quase cirúrgica. Depois, cada um se retirava para alas diferentes do palácio, ambos destruídos pelo processo. Com o passar dos anos e nenhum filho nascido, o desespero do rei só aumentava. Ele se convenceu de que a repulsa da esposa era a razão do fracasso. Para corrigir o problema, ordenou a fabricação de restrições especiais em couro e seda, criadas pelos mesmos artesãos que faziam suas selas de cavalo, para manter Maria Antônia imobilizada durante os encontros. Assim, ela não poderia recuar nem demonstrar sua aversão. A obsessão de Fernando foi além. Passou a cronometrar os momentos íntimos segundo ciclos astrais. Consultava astrônomos, astrólogos e até figuras ligadas a artes ocultas, todos prometendo alinhar as estrelas a favor da concepção real. Aos poucos, o palácio virou um palco de charlatães e amuletos mágicos, poções de fertilidade e rituais esotéricos eram vendidos como a salvação para a deformidade do rei. Um episódio particularmente desesperado aconteceu quando Fernando decidiu ouvir um místico itinerante que dizia vir do Oriente. Esse suposto sábio convenceu o rei de que a forma normal de seu órgão era, na verdade, um sinal de bênção divina, que ele possuía o bastão do dragão e que apenas os rituais corretos poderiam liberar seu verdadeiro poder de fertilidade. Durante meses, Fernando submeteu a si mesmo e a esposa a cerimônias bizarras, com incensos, cânticos e posições descritas como baseadas em antigos textos chineses. Milagrosamente, Maria Antônia engravidou 2 vezes. A corte explodiu em comemorações, o rei recuperou a confiança e toda a Espanha prendeu a respiração, esperando pelo tão sonhado herdeiro. Mas os 2 casos terminaram em abortos devastadores que deixaram o casal ainda mais destruído. O primeiro, em 1804, ocorreu no 4º mês de gestação. Os médicos oficiais culparam a fragilidade da constituição da rainha, mas todos sabiam, sem poder declarar, que a verdadeira causa estava no trauma físico que o corpo dela sofria a cada relação. O segundo, em 1805, foi ainda mais cruel. Maria Antônia levou a gravidez quase até o fim, mas perdeu o bebê em um parto sangrento e tão difícil que quase custou a própria vida. Ela nunca se recuperou totalmente desse episódio. Sua dependência da tintura de ópio se agravou a ponto de transformá-la em um fantasma vivo, vagando pelo palácio nos 2 anos que ainda restavam de sua curta existência. A reação de Fernando mostrou a profundidade de seu egoísmo e crueldade. Em vez de compaixão pela esposa, passou a acusá-la de sabotar as chances de gerar um herdeiro. Disse que ela tomava substâncias para evitar a gravidez, que se movia de propósito para provocar abortos, e até que escondia simpatias liberais que a impediam de dar à Espanha um sucessor católico legítimo. Essas acusações, sussurradas nos corredores do palácio, destruíram de vez a saúde mental de Maria Antônia. Ela passou a acreditar que estava amaldiçoada, que seu corpo rejeitava a semente do marido por algum pecado oculto ou pela ira de Deus. Nos últimos meses de vida,
Maria Antônia se refugiou quase por completo na oração, pedindo perdão por pecados que não sabia quais eram e por crimes que jamais havia cometido. Em maio de 1807, morreu aos 21 anos. O atestado oficial mencionava febre e complicações ligadas à sua constituição frágil. A verdade, no entanto, era muito mais sombria, se ela havia morrido de desespero, com corpo e mente destruídos por anos de abuso sexual, dependência de drogas e violência psicológica. Nem mesmo após a morte conseguiu escapar da paranoia do marido. Logo surgiram rumores de que não tinha sido vítima de enfermidade, mas de veneno, não administrado por inimigos políticos, e sim pelo próprio Fernando, que estaria cansado de suas afalhas como esposa e queria substituí-la por alguém mais fértil. As suspeitas aumentaram quando o boticário do palácio foi encontrado morto em seus aposentos poucos dias depois da morte da rainha. Ele teria deixado uma carta enigmática, imediatamente confiscada pelos agentes do rei e nunca mais vista. Alguns acreditavam que nela estavam confissões sobre venenos dados à rainha, outros diziam que o documento revelava, em detalhes, a anomalia de Fernando e as exigências impossíveis feitas à sua esposa. O comportamento do monarca após a tragédia também falava por si. Em público, fez encenações de luto. Em privado, parecia quase aliviado. Em poucas semanas já mandava sondar possíveis novas noivas, de preferência mulheres que já tivessem provado sua fertilidade em casamentos anteriores. Enquanto isso, os médicos reais trabalhavam freneticamente para encontrar novas soluções para a condição do rei. Se Fernando pretendia se casar de novo, era necessário criar formas de tornar o contato íntimo menos destrutivo para a parceira. Isso deu origem a alguns dos experimentos médicos mais bizarros da história real, e almofadas ainda mais sofisticadas, dispositivos engenhosos e até tentativas cirúrgicas de corrigir a sua anatomia. À medida que se aproximava do segundo casamento, Fernando já demonstrava claramente os traços que o transformariam em um dos monarcas mais odiados da história. O trauma sexual de sua primeira união, somado às inseguranças profundas sobre o próprio corpo, havia moldado um homem incapaz de empatia ou de qualquer conexão humana verdadeira. Fernando passou a enxergar as pessoas não como indivíduos com sentimentos ou necessidades, mas como ferramentas para satisfazer seus desejos ou obstáculos a serem eliminados. Sua primeira esposa, para ele, foi apenas um instrumento defeituoso, que precisava ser descartado. Seus súditos, peças para sustentar seu poder e alimentar o ego. Qualquer um que o contrariasse deveria ser destruído. O convívio com a criadagem do palácio começou a revelar seu sadismo. Ele testava os limites de sua autoridade emitindo ordens arbitrárias e cruéis. Criados que, por descuido, viam seu corpo nu não eram simplesmente despedidos e desapareciam para sempre. Guardas que falhavam em manter segredo absoluto sobre os aposentos reais eram enviados para os postos mais perigosos das fronteiras de um império espanhol já em ruínas. Fernando desenvolveu também uma obsessão com a ideia de que todos riam dele pelas costas. E, em parte, não era delírio, e de fato, sua condição era comentada em cochichos. Mas sua reação era sempre desproporcional e cada vez mais violenta. Começou a manter listas de supostos zombadores e a planejar vinganças elaboradas, que prometia executar assim que tivesse poder total. Em 1807, o príncipe já era o centro de uma conspiração articulada por alguns dos nobres e oficiais mais influentes da Espanha. Esses homens viam nele a oportunidade de derrubar o fraco governo de Carlos IV e de seu odiado ministro, Manuel de Godoy. O que eles não compreendiam é que estavam se unindo a alguém cuja disfunção sexual havia alimentado um distúrbio de personalidade muito mais perigoso do que a incompetência que queriam substituir. O grupo de conspiradores se autodenominava Fernandinos e trabalhava sem descanso para construir a imagem de Fernando como o desejado, o desejado. Difundiam propaganda sobre sua inteligência, seu patriotismo e sua capacidade de restaurar a grandeza espanhola. Mas, em segredo, já desconfiavam da instabilidade psicológica do príncipe e de seus comportamentos cada vez mais perturbadores com quem ousava contrariá-lo. A trama explodiu em outubro de 1807, no episódio que ficou conhecido como a Conspiração de El Escorial. Fernando foi apanhado tentando derrubar o próprio pai com o apoio de Napoleão Bonaparte.
E quando o plano foi descoberto, sua reação revelou tanto a covardia quanto a completa falta de lealdade a qualquer um, até aos aliados que o haviam sustentado. Em vez de permanecer leal aos homens que haviam arriscado tudo por ele, Fernando os entregou sem hesitar. Fez confissões detalhadas sobre cada parte do complô, citou nomes um por um e implorou perdão aos pais. Enquanto seus cúmplices eram presos ou enviados ao exílio, o príncipe escapava ileso. Essa traição marcou um padrão que acompanharia todo o seu reinado: usar pessoas enquanto lhe serviam e descartá-las no instante em que deixavam de ser úteis. Enquanto suas jogadas políticas se desenrolavam, sua condição médica também se agravava. Os médicos da corte registravam que o órgão continuava a crescer e a se deformar, adquirindo novas anomalias que tornavam as relações íntimas cada vez mais problemáticas. Alguns estudiosos modernos sugerem que Fernando poderia sofrer de uma condição rara chamada megalois, um distúrbio hormonal que provoca crescimento contínuo da genitália masculina ao longo da vida. Qualquer que fosse a causa, as consequências eram óbvias, e sem adaptações cada vez mais complexas, e esposas submissas o bastante para suportar aquilo, jamais conseguiria gerar um herdeiro. Essa percepção abriu caminho para um dos aspectos mais perturbadores de seus casamentos posteriores, a escolha deliberada de mulheres que pudessem ser manipuladas psicologicamente ou coagidas fisicamente a aceitar suas exigências. Paralelamente, os artesãos do palácio se tornaram especialistas em fabricar equipamentos conjugais cada vez mais elaborados. As oficinas secretas, escondidas nos porões da residência real, pareciam uma mistura grotesca de laboratório médico e sala de tortura. Ali eram criadas almofadas ajustáveis, dispositivos de contenção e todo tipo de engenhoca destinada a tornar possível o ato sexual sem provocar ferimentos graves nas parceiras. Esses artesãos eram obrigados a jurar silêncio absoluto, e Fernando garantia que ninguém quebraria esse pacto, combinava pagamentos generosos com ameaças aterrorizantes. Mesmo assim, vários desses homens foram encontrados mortos em circunstâncias suspeitas, alimentando boatos de que o próprio rei os eliminava para evitar qualquer risco de que revelassem a verdade sobre sua deformidade. Quando Napoleão invadiu a Espanha em 1808 e obrigou Fernando a abdicar, o príncipe se viu em uma situação de humilhação absoluta. Não apenas perderá o trono, como agora era prisioneiro de um inimigo que conhecia, sem dúvida, seu segredo mais vergonhoso. Os serviços de inteligência franceses tinham dossiês extensos sobre a família real espanhola e a deformidade anatômica de Fernando certamente estava entre as informações coletadas. Seus 6 anos de cativeiro no Chantel de Valença foram marcados por intermináveis exames médicos. Os doutores franceses, livres das restrições protocolares que haviam limitado seus colegas espanhóis, estudaram sua condição com um zelo quase cruel, em práticas que beiravam a tortura. Relatórios médicos franceses, descobertos nos arquivos napoleônicos séculos depois, trazem a descrição clínica mais detalhada já feita sobre o caso. O documento relatava um órgão sexual tão grande e deformado que parecia pertencer mais a uma criatura mitológica do que a um homem. Os médicos concluíram que o problema era fruto da combinação de múltiplos distúrbios genéticos em um só indivíduo, o que chamaram de a tempestade perfeita da disfunção anatômica. Enquanto isso, Fernando recebia notícias de nobres e militares espanhóis que lutavam pela sua restauração ao trono. A ironia era brutal, e homens morriam em trincheiras enlameadas e em passagens montanhosas pela pátria, enquanto o rei em exílio estava obcecado apenas em encontrar soluções para sua disfunção sexual e gerar um herdeiro que perpetuasse a linhagem amaldiçoada. Seus anos fora da Espanha foram dedicados a escrever longas cartas para casas reais da Europa, em busca de possíveis noivas dispostas a aceitar sua situação especial. Escritas de próprio punho, essas cartas revelam um homem completamente desligado do sofrimento de seu povo e consumido apenas pelas próprias misérias íntimas. Enquanto a Espanha ardia em guerra, Fernando planejava sua próxima noite de núpcias. E quando finalmente voltou em 1814, foi recebido como um messias. Multidões lotaram as ruas, jogaram flores, choraram de alegria e se ajoelharam quando sua carruagem passou. As crianças nascidas durante a guerra viram pela primeira vez o rei pelo qual seus pais haviam morrido. Fernando sorria e acenava da carruagem, mas sua mente já estava em outro lugar. Sua prioridade não era governar a Espanha,
nem recompensar aqueles que haviam lutado por sua restauração. O que realmente o consumia era encontrar uma nova esposa que finalmente lhe desse o herdeiro que tanto lhe escapava. O retorno ao trono marcou também o início do período que os historiadores chamariam de Década Ominosa. Mas a verdadeira escuridão não estava apenas na tirania política, e sim nas tentativas cada vez mais desesperadas e bizarras do rei para cumprir seu dever real de gerar descendência. A disfunção sexual de Fernando havia se fundido à sua disfunção política, criando um governante cujas fragilidades pessoais se transformavam em catástrofe nacional. Sua primeira medida como rei restaurado foi encomendar uma nova leva de instrumentos sexuais aos melhores artesãos da Europa. Enviou agentes à Alemanha, à Itália e até ao Império Otomano, em busca de especialistas capazes de fabricar dispositivos para situações delicadas da realeza. O resultado foi uma coleção secreta, guardada em câmaras ocultas do palácio, que representava o auge da engenharia pervertida do início do século XIX. Sua segunda esposa seria Maria Isabel de Portugal, mais uma prima no interminável ciclo de consanguinidade que envenenava sua linhagem. Ela tinha apenas 19 anos quando chegou à corte espanhola, cheia da ingenuidade típica de princesas enviadas para casamentos arranjados. As damas de companhia já haviam sido instruídas pelos médicos sobre as preparações especiais que seriam necessárias para a noite de núpcias, mas nada poderia tê-las preparado, e muito menos a jovem Isabel, para a realidade que as aguardava. A cerimônia de casamento foi um espetáculo de excesso barroco, projetado para encobrir a crescente sensação de desespero em torno de um rei cujo reinado já se confundia com o fracasso. Fernando subiu ao altar vestido em tecido dourado, o rosto carregado por uma ansiedade que mal conseguia disfarçar. Na semana anterior, havia consultado médicos, alquimistas e até uma figura misteriosa, supostamente um especialista otomano em dificuldades reais, que chegará a Madrid em segredo. A noite de núpcias, porém, foi um desastre absoluto, que marcaria ambos até o fim de suas breves vidas juntos. Apesar de todas as preparações, dos instrumentos, das consultas com especialistas vindos de toda a Europa, a monstruosidade anatômica de Fernando se mostrou intransponível. Os gritos que ecoaram pelos corredores do palácio naquela noite não foram de prazer, mas de puro terror e dor. Os criados encontraram lençóis ensanguentados e móveis quebrados, sinais de uma união que mais lembrava uma sessão de tortura medieval do que a noite de núpcias de um casal real. Isabel jamais se recuperou daquele primeiro encontro. Observadores da corte notaram que ela passou a gaguejar e se encolhia de medo sempre que Fernando entrava em um aposento. Logo surgiram o que os médicos da época chamavam de episódios histéricos, mas que hoje seriam reconhecidos como reações típicas de um trauma severo. Suas damas de companhia relatavam que a rainha acordava aos gritos durante a noite, tomada por pesadelos, clamando por socorro contra o monstro a que a assombrava. Fernando, em vez de sentir compaixão, interpretava o terror da esposa como um insulto pessoal à sua dignidade real. Sua paranoia, que já era lendária, se atingiu novos patamares. Convenceu-se de que Isabel conspirava com potências estrangeiras para ridicularizá-lo. Passou a interceptar sua correspondência, mandar provar cada refeição em busca de veneno e vasculhar seus aposentos em busca de sinais de traição. A disfunção sexual do rei havia se transformado em psicose política, contaminando todos os aspectos do governo. A pressão para gerar um herdeiro tornou-se uma obsessão que consumia não só o casal, mas toda a corte espanhola. Fernando encomendou uma série de consultas médicas cada vez mais absurdas, reunindo médicos, anatomistas e até artistas de circo que alegavam experiência com anomalias corporais. O quarto real virou um verdadeiro laboratório de experimentação sexual, onde os limites da resistência e da dignidade humana eram postos à prova. Um relato particularmente perturbador, encontrado no diário de um médico da corte, descreve a decisão de Fernando de convidar especialistas estrangeiros para assistir suas tentativas de consumar o ato. Desesperado por soluções, o rei permitiu que anatomistas alemães e médicos franceses presenciassem seus fracassos íntimos, transformando o leito conjugal em um teatro grotesco de observação médica. Esses especialistas faziam anotações minuciosas, produziam desenhos e depois circulavam o material em escolas médicas pela Europa, tornando a disfunção sexual de Fernando um estudo acadêmico. Isabel,
submetida a essa sequência humilhante de consultas voyeurísticas, começou a dar sinais claros de colapso psicológico. Parou de se alimentar direito, perdeu peso de forma alarmante e desenvolveu um olhar vazio, distante, que os criados consideravam ainda mais assustador do que seus acessos de pavor anteriores. A jovem rainha havia se tornado um fantasma vivo, vagando pelos corredores de um palácio que mais parecia sua prisão. As consequências políticas do fracasso pessoal de Fernando já não podiam mais ser ignoradas. As colônias espanholas na América, em plena revolta, apontavam a incapacidade do rei de gerar herdeiros legítimos como prova da desaprovação divina sobre a dinastia Bourbon. A propaganda revolucionária retratava Fernando como um tirano sexualmente impotente, cujas deficiências íntimas refletiam sua incompetência política. O segredo mais vergonhoso do rei transformará-se em bandeira de luta para os movimentos de independência, do México até a Argentina. A reação do monarca seguiu o padrão: paranoia e brutalidade. Ele lançou uma nova onda de expurgos contra qualquer pessoa suspeita de espalhar boatos sobre sua condição ou de apoiar a independência colonial. A Inquisição, restaurada por ele após reassumir o trono, passou a investigar até supostos casos de difamação sexual contra a coroa, instaurando um clima de terror em que até conversas privadas entre casais poderiam resultar em prisão ou morte. A obsessão de Fernando com o sigilo alcançou níveis absurdos. Mandou construir passagens secretas para circular entre seus aposentos e os de Isabel sem ser visto pelos criados. Mandou instalar espelhos em pontos estratégicos para flagrar possíveis espiões e manteve uma rede de informantes encarregada exclusivamente de monitorar os rumores sobre o casamento real. Enquanto isso, a saúde de Isabel afundava, destroçada pela violência sexual e pelo terror psicológico que sofria diariamente. Os médicos da corte relataram que ela começou a apresentar o que chamavam de gravidezes fantasmas, há períodos em que exibiria sinais de estar grávida, embora fosse impossível. Esses episódios davam a Fernando breves momentos de esperança, seguidos por frustração esmagadora quando a verdade se revelava. As falsas gestações se tornaram motivo de ironia amarga numa corte já afogada em disfunção. Criados sussurravam sobre como o rei passava horas andando de um lado para o outro diante dos aposentos da esposa, alternando entre orações e maldições, como se alguma intervenção divina pudesse compensar o impossível de sua situação. Quando cada gravidez fantasma chegava ao fim, Fernando mergulhava em depressões tão profundas que chegava a paralisar o governo por semanas inteiras. Em 1818, após 2 anos desse casamento infernal, Isabel finalmente encontrou a única saída possível para uma mulher real da época, e a morte. Os médicos da corte registraram como causa oficial um vago esgotamento nervoso. Mas cartas privadas de funcionários do palácio sugerem que ela mesma pode ter abreviado sua vida por meio de formas discretas de automutilação. Suas últimas palavras, segundo o confessor, foram uma oração de agradecimento pela libertação que se aproximava. A reação de Fernando expôs por completo o grau de sua deterioração mental. Em vez de prantear a esposa, convenceu-se de que ela havia sido assassinada por inimigos que queriam impedir o nascimento de um herdeiro. Ordenou múltiplas autópsias, exigiu provas de envenenamento e mandou prender algumas das damas de companhia de Isabel sob suspeita de conspiração. O luto do rei se confundia com paranoia, criando um círculo vicioso de fúria e desconfiança que consumia todos ao redor. O funeral da rainha Isabel transformou-se em um espetáculo macabro que horrorizou até mesmo os apoiadores de Fernando. Ele insistiu em ver o corpo várias vezes durante os preparativos, tocava o cadáver e murmurava sobre o útero desperdiçado. Mandou confeccionar uma máscara mortuária e a colocou em seus aposentos, onde visitantes afirmavam tê-lo visto conversando com o rosto inerte da esposa falecida. Mas a busca por um herdeiro não podia ser adiada nem pela loucura, nem pela dor. Poucos meses após o enterro, seus conselheiros já negociavam a escolha de uma terceira esposa. O problema era encontrar uma princesa europeia disposta a se casar com um homem cuja fama já era de maridos que levavam suas mulheres à ruína, tanto física quanto mental. As conversas foram difíceis. Algumas candidatas desistiram após consultas privadas com médicos que haviam servido na corte espanhola. Outras aceitaram negociar, mas exigiram condições inéditas, como ter aposentos separados ou a proteção permanente de sua própria guarda.
A disfunção de Fernando não era mais apenas um segredo pessoal, tornará-se um obstáculo diplomático que ameaçava isolar a Espanha de possíveis alianças. Por fim, os agentes do rei encontraram Maria Josefa Amália da Saxonia. Filha de uma família em crise financeira, foi oferecida como noiva em troca de estabilidade política e benefícios econômicos. Tinha 24 anos quando chegou a Madrid em 1819, mais velha e experiente do que Isabel, mas ainda carregava a mesma esperança ingênua que marcará as predecessoras. O terceiro casamento foi bem mais discreto. Reflexo tanto da idade avançada do monarca quanto do esgotamento geral da corte diante de tantos desastres matrimoniais. Houve menos convidados estrangeiros, celebrações reduzidas e um clima de resignação coletiva, como se todos estivessem apenas repetindo um ritual fadado ao fracasso. Maria Josefa, a terceira esposa de Fernando, chegou preparada para o casamento, trazendo consigo médicos e dispositivos especiais. Tratava a vida conjugal de forma clínica, como um experimento, anotando cada tentativa de consumar o matrimônio. Esse distanciamento aumentou a paranoia do rei, que passou a acreditar que ela repassava informações sobre sua condição a médicos estrangeiros. Enquanto a Espanha afundava em crises políticas e econômicas, Fernando adiava decisões de governo para se dedicar às suas obsessões íntimas. O país se tornava motivo de escárnio na Europa, visto como reflexo da incapacidade do rei. Em 1829, após 10 anos desse matrimônio clínico, Maria Josefa conseguiu o que muitos julgavam impossível e engravidou. A notícia abalou a corte espanhola e ecoou por toda a Europa, onde diplomatas especulavam como Fernando teria finalmente superado o obstáculo anatômico. Uns atribuíram a um milagre divino, outros a avanços médicos, enquanto os mais cínicos murmuravam sobre adultério e sucessão ilegítima. A reação de Fernando foi uma mistura de euforia e pânico. Ordenou guardas extras para proteger Maria Josefa, trouxe os melhores médicos da Europa e mandou que seu quarto fosse abençoado por todas as autoridades religiosas de Madrid. O desespero de Fernando para proteger a gravidez milagrosa beirava a loucura. Convencido de que inimigos tentariam sabotar o tão esperado herdeiro por meios sobrenaturais ou científicos, cercou Maria Josefa de vigílias, bênçãos e charlatães. A gestação seguiu estável até o 7º mês, quando a rainha começou a apresentar complicações que os médicos do palácio não conseguiam compreender. Hoje se sabe que provavelmente se tratava de um descolamento de placenta, condição que poderia ter sido controlada com cuidados adequados. Mas a interferência do rei no tratamento, exigindo a presença de místicos e alquimistas junto a médicos de verdade, transformou a situação em um caos que impossibilitou qualquer intervenção eficaz. No dia 18 de maio de 1829, Maria Josefa entrou em trabalho de parto prematuro. O nascimento foi um horror que traumatizou todos os presentes, com Fernando supervisionando o processo pessoalmente, apesar de não ter qualquer conhecimento médico. A filha do casal viveu apenas algumas horas antes de sucumbir às complicações da prematuridade. Maria Josefa sobreviveu ao parto, mas nunca recuperou as forças. 3 semanas depois, morreu de algo registrado oficialmente como a febre puerperal, mas que provavelmente foi resultado de infecção agravada por exaustão e desespero. A reação do rei revelou o colapso total de sua sanidade. Ele se recusou a permitir o enterro da esposa e da filha, exigindo que os médicos continuassem tentando revivê-las com métodos cada vez mais bizarros. Por quase uma semana, o palácio foi tomado pelo cheiro de decomposição, enquanto Fernando negava a realidade e cobrava dos médicos milagres impossíveis. Quando finalmente aceitou a morte de ambas, mergulhou em uma depressão tão profunda que cortesãos temeram por sua própria vida. Parou de comer, recusava-se a receber conselheiros e passava os dias encarando as máscaras mortuárias que mandara fazer de suas 3 esposas. O rei já não era mais do que um fantasma vivo, vagando por um palácio em ruínas, enquanto a Espanha desmoronava junto dele. Mas o destino ainda lhe reservava uma última crueldade. Em 1829, aos 45 anos, após décadas sem conseguir gerar um herdeiro vivo, Fernando foi levado a um 4º casamento. Seus conselheiros, desesperados por uma aparência de estabilidade, escolheram Maria Cristina de Nápoles como nova esposa.
O detalhe que ocultaram do rei até a conclusão do acordo era que ela já chegava grávida, de outro homem. O casamento foi uma farsa evidente. Maria Cristina subiu ao altar visivelmente grávida, carregando uma criança que não poderia, de forma alguma, ser de Fernando. Ainda assim, o rei, tomado pelo desespero, aceitou a mentira de bom grado, convencido de que a providência finalmente havia atendido seus apelos, ainda que por meios incomuns. O nascimento de Isabel II, em 1830, deveria simbolizar a vitória da dinastia, mas se transformou em mais uma fonte de tormento. Fernando sabia que a filha não era biologicamente sua, mas precisava sustentar a farsa para garantir a continuidade da coroa. Sua relação com Maria Cristina passou a ser construída sobre a mentira mútua. Se ela fingia respeito, ele fingia acreditar. Os últimos anos de Fernando foram dominados pelas mesmas disfunções sexuais e mentais que marcaram toda a sua vida adulta, agora agravadas pelo peso de manter em pé a farsa de uma sucessão legítima. Com o peso extra de sustentar uma sucessão fraudulenta, Fernando continuou suas tentativas desesperadas de intimidade com Maria Cristina, na esperança de gerar um filho que fosse realmente seu. Esses esforços, acompanhados pela mesma procissão de médicos e especialistas que já haviam testemunhado seus fracassos anteriores, tornavam-se cada vez mais patéticos à medida que a idade avançava e as chances diminuíam. A paranoia que dominou seus últimos anos atingiu níveis que chocaram até os cortesãos mais cínicos, acostumados a décadas de loucura real. O rei passou a realizar inspeções surpresa nos aposentos da esposa em plena madrugada, invadindo os quartos com guardas armados na tentativa de flagrar supostos atos de traição. Essas batidas noturnas aterrorizavam as damas de companhia, que viviam com medo de se deparar com o monarca, olhos esbugalhados, cuspindo acusações de conspiração. Sua obsessão com vigilância assumiu formas grotescas. Mandou abrir buracos nas paredes entre seus aposentos e os de Maria Cristina, passando horas espiando-a por essas fendas como um voyeur enlouquecido. Servos relatavam ver o olho do rei fixo nesses orifícios enquanto a rainha amamentava a filha, rezava ou apenas permanecia sentada em silêncio. Consciente dessa vigilância constante, Maria Cristina começou a se mover em seus próprios aposentos como uma prisioneira, controlando cada gesto e expressão. Até as refeições se transformaram em rituais de paranoia, cada prato tinha que ser provado por um serviçal e, além disso, o provador precisava esperar meia hora antes de servir, para garantir que não fosse veneno de ação lenta. O rei os observava como um predador, analisando cada detalhe de suas reações físicas. Alguns provadores chegaram a desmaiar de puro esgotamento nervoso, o que só reforçava a convicção de Fernando de que tentativas de assassinato estavam em andamento. Maria Cristina, presa nessa teia de suspeitas, começou a apresentar os mesmos sinais de deterioração psicológica que destruíram as esposas anteriores. Suas cartas à família em Nápoles, interceptadas e lidas pelos espiões do rei, revelavam uma mulher perdendo a sanidade pouco a pouco. Ela descrevia a sensação de estar sempre vigiada, de se assustar com sombras, de não conseguir confiar nem nos próprios criados. Escrevia que sua vida era como estar numa gaiola de vidro, onde cada respiração era monitorada em busca de sinais de rebeldia. A paranoia de Fernando se espalhou para além da vida doméstica e contaminou toda a estrutura da corte. Ele passou a trocar sua guarda pessoal diariamente, convencido de que o tempo prolongado em serviço levaria à corrupção por agentes inimigos. Ministros do gabinete eram submetidos a testes de lealdade ridículos. O rei fazia afirmações contraditórias em reuniões privadas apenas para ver quem ousaria corrigi-lo, e qualquer correção era interpretada como traição. A corte espanhola, que já fora modelo de etiqueta sofisticada e refinamento cultural, havia se transformado num teatro grotesco de espionagem e vigilância mútua. Na corte, todos aprenderam a falar em códigos e a sussurrar, evitando o contato visual direto com o rei. Bastava uma palavra mal colocada para alguém acabar preso ou exilado. A relação de Fernando com sua filha bebê, Isabel, tornou-se outra fonte de ansiedade patológica. Apesar de saber que não era sua filha biológica, ele a amava como herdeira e, ao mesmo tempo, a odiava como símbolo de seu fracasso sexual. Passava horas encarando a criança, procurando em seus traços alguma semelhança consigo ou com possíveis pais alternativos.
Mandava artistas fazerem retratos detalhados de Isabel em diferentes fases da infância e comparava essas imagens com quadros dele próprio e dos antigos amantes de Maria Cristina. A questão da paternidade da menina o atormentava porque representava o triunfo definitivo de sua disfunção, e uma criança herdaria seu trono justamente porque ele não fora capaz de gerar descendência legítima. A ironia não lhe escapava. Seu maior êxito político, que era garantir a sucessão, também era sua mais profunda derrota pessoal. Essa contradição corroía o rei como ácido, envenenando até os raros momentos de ternura que tinha com a filha. Obcecado, começou a consultar genealogistas e fisiologistas em busca de provas científicas de que Isabel era legítima. Os especialistas, conscientes do perigo, redigiam pareceres ambíguos, que podiam ser interpretados de acordo com o que o rei quisesse acreditar. Enquanto isso, a vigilância sobre Maria Cristina tornou-se ainda mais elaborada e invasiva. Fernando designou criados específicos para monitorar a correspondência da rainha, exigindo relatos não apenas sobre o conteúdo das cartas, mas também sobre suas expressões faciais enquanto as escrevia. Queria relatórios detalhados de tudo, quanto tempo ela passava rezando, quais livros lia, com quais cortesãos falava em aparições públicas. A rainha, forçada a manter alguma aparência de normalidade sob tal controle, precisou de enorme força psicológica. Aprendeu a compartimentalizar emoções, mostrando serenidade em público enquanto, em privado, lutava contra a pressão sufocante da vigilância constante. Seu diário pessoal, descoberto séculos depois escondido atrás de uma parede falsa em seus aposentos, revela o peso dessa opressão, e sinto-me como uma atriz que não pode sair do papel nem mesmo em meus sonhos, escreveu. As implicações internacionais da paranoia do rei começaram a abalar a posição da Espanha. Embaixadores estrangeiros relatavam a seus governos o comportamento errático de Fernando e a instabilidade de sua corte. Negociações matrimoniais para novas alianças políticas paralisaram, porque parceiros em potencial duvidavam que a Espanha pudesse honrar compromissos de longo prazo sob uma liderança tão imprevisível. A disfunção pessoal de Fernando havia se transformado em um problema diplomático. Sua obsessão em descobrir complos de assassinato o levava a enxergar conspirações até nos gestos mais inocentes. Quando Maria Cristina pediu permissão para redecorar seus aposentos, Fernando interpretou o gesto como tentativa de esconder armas ou venenos. Se cortesãos elogiavam a aparência da rainha, ele acreditava que usavam linguagem cifrada para tramar contra ele. Até a fé se tornou suspeita, o rei chegou a questionar se a devoção crescente de Maria Cristina era verdadeira piedade ou comunicação secreta com potências católicas estrangeiras. O custo econômico dessa paranoia foi devastador. A coroa gastava fortunas em sistemas de segurança, redes de espionagem e investigações de lealdade, enquanto os cofres do reino secavam e o povo padecia. O rei mandou construir passagens secretas pelo palácio, instalar sistemas de alarme e manter várias equipes de guardas, criados e provadores de comida para evitar que qualquer grupo se unisse contra ele. Esses gastos drenavam recursos que poderiam ter sido usados para enfrentar a crise financeira que arruinava a Espanha. A saúde de Fernando também se deteriorava rapidamente. Sofria de insônia crônica, problemas digestivos e o que os médicos chamavam de agitação nervosa. Sua paranoia criará um círculo vicioso, os próprios comportamentos que adotava para se proteger geravam novos medos, alimentando uma espiral crescente de ansiedade. Maria Cristina, ao tentar proteger a filha, acabou virando alvo de ainda mais suspeitas. O rei via seus cuidados como evidência de que preparava Isabel para governar sob influência de potências estrangeiras. Até o simples desejo da rainha de passar tempo a sós com a menina era visto como tentativa de aplantar ideias traiçoeiras. Os criados que serviam à família real viviam em posição insustentável, tinham que relatar tudo sobre a rotina da rainha e, ao mesmo tempo, parecer leais. Muitos adoeciam de nervosismo, e a alta rotatividade da criadagem só aumentava a desconfiança do monarca. Em paralelo, Fernando intensificou a obsessão de descobrir o verdadeiro pai de Isabel, mandando compilar dossiês detalhados sobre todos os homens que haviam convivido com Maria Cristina em Nápoles, na tentativa de encontrar semelhanças físicas com a criança.
As investigações de Fernando chegaram ao ponto de vasculhar registros médicos de possíveis pais de Isabel, além de suas árvores genealógicas e até correspondências antigas de antes da concepção da criança. Seu quarto pessoal transformou-se em um verdadeiro museu de fracassos sexuais, repleto de retratos das esposas mortas, engenhocas médicas que haviam falhado em corrigir sua condição e relíquias religiosas nas quais buscavam uma intervenção divina que nunca veio. Visitantes relatavam que o ambiente parecia impregnado de uma tristeza sufocante, como se o ar estivesse pesado de desespero. O rei chegou a realizar audiências de estado nesse espaço, rodeado pelos símbolos de suas derrotas mais íntimas. A pressão psicológica sobre Maria Cristina aumentava na mesma proporção em que o comportamento do marido se tornava mais errático. A rainha começou a apresentar sinais físicos claros de estresse, queda de cabelo, variações bruscas de peso e tremores que tentava esconder em aparições públicas. Suas damas de companhia notavam que ela adquirira hábitos nervosos, como olhar constantemente por cima do ombro ou se assustar com qualquer ruído inesperado. Em 1832, a paranoia de Fernando atingiu o ápice quando passou a acreditar que a esposa tentava envenená-lo pelo contato físico. Exigia, então, que Maria Cristina fosse submetida a exames médicos antes de qualquer aproximação íntima, na presença do próprio rei, uma humilhação que destruiu o que restava do casamento. A comunidade internacional acompanhava a derrocada espanhola com uma mistura de horror e fascínio. Relatórios diplomáticos da época mostram que potências estrangeiras já planejavam o colapso inevitável do governo, algumas chegando a apoiar secretamente movimentos separatistas dentro da Espanha. Para esses países, era preferível ver o império fragmentado do que mantê-lo sob um monarca claramente instável. No início de 1833, a saúde de Fernando refletia o preço de anos de paranoia e decadência. Médicos registraram tremores constantes, distúrbios digestivos e sinais iniciais de declínio cognitivo. Seus discursos se tornaram confusos, cheios de acusações contra inimigos imaginários e conspirações inexistentes. O fim, depois de décadas de escândalos, foi quase anticlimático. Fernando simplesmente começou a definhar, o corpo cedendo ao peso de uma vida inteira em guerra contra sua própria anatomia e mente. Nos últimos dias, alternava entre delírios e lapsos de consciência, chamando pelas esposas mortas ou ordenando investigações de complôs que nunca existiram. Em 1833, o monarca finalmente encontrou a paz que sempre lhe escapara e a morte. Oficialmente, registraram a gota como causa, mas os médicos sabiam que ele havia sucumbido a puro esgotamento físico, psicológico e espiritual, consequência de uma existência marcada por frustração sexual e paranoia política. A autópsia de Fernando VII, conduzida em segredo pelos mesmos médicos que haviam passado anos tentando resolver seus enigmas anatômicos, revelou toda a crueldade da natureza. O órgão do rei, preservado para estudo, media impressionantes 36 centímetros de comprimento e variava drasticamente de espessura da base até a ponta, confirmando o que os relatos da época já descreviam. Ainda mais perturbador foi a descoberta de cicatrizes internas e deformidades que tornavam a função sexual normal praticamente impossível, explicando décadas de fracassos e frustrações. Mas havia algo pior, sinais de automutilação desde a adolescência. Fernando, em segredo, havia passado anos tentando diferentes formas de cirurgias caseiras, usando os instrumentos que conseguia, numa tentativa desesperada de modificar o corpo e tornar possível a intimidade. Essas tentativas patéticas apenas agravaram sua condição física e multiplicaram seu trauma psicológico. O órgão preservado, junto com desenhos detalhados e anotações médicas, foi lacrado nos arquivos do Vaticano, onde permanece até hoje. A Igreja considerou o material demasiado perturbador e politicamente sensível para ser tornado público, criando um dos segredos de Estado mais bizarros da história. Pesquisadores que tiveram acesso descrevem-no como algo ao mesmo tempo fascinante e profundamente inquietante, uma janela para o inferno privado de um rei destruído pelo próprio corpo. A morte de Fernando VII pôs fim a um reinado marcado por escândalos e tragédias, mas a Espanha pagou caro por seus anos de obsessão e paranoia. Sua filha Isabel II herdou um país arruinado, que em guerra civil, com economia em colapso e humilhado no cenário internacional.
O império que já dominara o mundo estava reduzido a uma potência secundária, reflexo de um rei que colocou seus problemas pessoais acima do dever com a nação. Fernando VII finalmente encontrou paz na morte, mas deixou para a Espanha um fardo que ecoaria por gerações. O rei mais pervertido da história terminou sua vida como a começou, sendo uma fonte de dor para todos que tiveram a infelicidade de cruzar seu caminho. Agora eu quero saber a sua opinião, qual parte mais te chocou nessa trajetória bizarra? Deixa aí nos comentários porque eu leio todos. Se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E claro, compartilha com alguém que também curte conhecer esses segredos obscuros do passado.